Cidadão Kane muitas vezes foi apontado como o melhor filme de todos os tempos e em 2021 completou 80 anos e o seu legado está por toda parte. É um dos maiores filmes da história do cinema, isso é inegável. E eu acredito que isso se deve muito a um roteiro muito inventivo do Mankiewicz e do Orson Welles. Mankiewicz, que ganhou um filme, né, recente, do David Fincher, que, enfim, narra a sua história no período do surgimento do Cidadão Kane, né, da ideia, do roteiro, e uma direção genial do Orson Welles, e essas duas coisas em perfeita sintonia, assim. É algo muito raro e o controle que a direção exibe nesse filme é uma coisa extraordinária, é um filme que funciona em todos os aspectos. A história é uma espécie de sátira não declarada publicamente pelo Welles, mas que está evidentemente por trás, né, baseada em uma personalidade pública, né, que é o William Randolph Hearst, que foi o magnata da imprensa americana que inspirou o personagem do Kane, do Charles Foster Kane, interpretado pelo Welles, que é um homem que nasce numa família muito pobre, que tem uma sorte enorme quando um dos visitantes da pensão de sua mãe dá para a família dele uma mina que era aparentemente sem muito valor, mas que depois se revela ser extremamente rica em ouro. E ele, sob a tutoria do Thatcher, né, que é um dos importantes personagens do filme, que é um homem influente e rico, ele se torna um grande magnata da imprensa, que dirige o jornal The Inquirer. Ele poderia ser muito mais que isso, mas foi apenas o que ele quis ser, porque ele sempre teve uma relação difícil com Thatcher, de ressentimento, de perda, né, da sua infância, que é um grande tema no filme, e ele de certa forma o culpa por isso. No princípio, o Kane é movido por um idealismo, por uma preocupação genuína com a democracia, com os trabalhadores, com a verdade, mas ele vai se corrompendo cada vez mais em uma busca infinita por poder e influência, motivada por um certo orgulho, por ego. Eu acho que é uma grande história sobre ego. E é um enredo muito bem estruturado, contado todo em flashbacks, numa época onde isso era incomum e não tão bem realizado quanto nesse filme, em que a gente acompanha o jornalista Thompson investigando a origem do termo Rosebud, que é a última palavra dita por Kane na sua morte, né? Quando ele, logo antes de morrer. E o filme inteiro ele vai conversando com pessoas que eram próximas de Kane, a gente vai assistindo a diversos flashbacks que revelam insights dessa vida, né? Fragmentos. Então é um filme muito, muito moderno, né? E principalmente na sua forma, na decupagem. Mas eu ainda estou falando do enredo, eu já vou chegar lá. E aí, no final do filme, a gente descobre que Rosebud era, na verdade, o nome do trenó. Que é o trenó com o qual ele bate no Thatcher quando ele vai ser acolhido por ele na pensão de sua mãe, né? É uma espécie de símbolo de uma infância perdida, né? De uma infância, na verdade, que ele nunca teve e que, portanto, nunca... A única coisa que ele não perdeu, né? Foi porque ele não teve. E isso foi uma grande sombra, uma grande ausência em toda a sua vida. E eu acho que contribuiu para essa pessoa amarga e com necessidades de autoafirmação que ele acabou se tornando, né? Necessidade constante de ser validado, de ser afirmado, de ser adorado. Uma das partes que eu acho mais interessantes do filme é quando ele se aprofunda na relação do Kane com a sua segunda esposa, né? Que era, na verdade, uma mulher com quem ele teve um caso, que depois virou uma polêmica quando ele estava se elegendo para ser governador, e o rival que ele estava perto de vencer chantageia ele, né, sabendo do caso, enfim, e ele abandona sua família, insiste, não se importa com as consequências com a sua primeira esposa e seu filho, e ele assume então a relação com essa mulher que queria ser cantora, e aí sai na manchete, né, que
ela era uma cantora, entre aspas, né? E aí ele faz todo um esforço de tornar ela uma cantora de verdade, que é uma coisa que ela queria, mas não tinha tanto talento, depois desiste, mas o Kane insiste e faz ela sofrer ouvindo críticas e rejeições por toda parte, e ele insistindo nesse sonho que era mais dele do que dela, forjando a opinião pública da forma que uma pessoa com a influência que ele tem é capaz, para afirmar uma própria autoimagem que ele queria sustentar. Então era uma coisa doentia, motivada por um orgulho, e ela acaba largando ele, né, no momento que ele finalmente é confrontado por alguém, né, que ele não consegue controlar. Ele era uma pessoa, né, como ela mesma diz, a Susan, que queria ser amado por todos, mas que ele próprio não tinha muito amor para dar. E é algo que faz ela própria ter pena dele, né, no filme, e que é realmente muito triste. No final do filme, depois de Thompson conversar com Thatcher, com Susan, com várias pessoas da vida do Kane, Thompson não descobre o que afinal significava Rosebud e ele desiste. Os jornalistas vão embora e o espectador, sozinho, tem acesso a essa informação no final do filme, quando a gente vê o trenó, dentre as coisas que estavam sendo descartadas e queimadas na fogueira, as velharias da mansão de Xanadu, do seu castelo, da sua fortaleza pessoal, a gente vê o trenó de Rosebud, que é então queimado para o esquecimento. E é interessante como que o filme também termina, né, sem os investigadores, os jornalistas descobrirem do que se tratava aquilo, mas apenas o espectador. Agora, para além da originalidade do roteiro, a inventividade do enredo, a gente tem o êxito da forma, que é um dos aspectos mais extraordinários de Cidadão Kane, que é essa grande revolução, assim como outros filmes paralelos em outros lugares do mundo, como no neorrealismo italiano, a gente vai ver aspectos, características muito modernas na decupagem do Wells. E para comentá-las, eu trago aqui O que é o Cinema, a coletânea de ensaios de André Bazin, um dos maiores críticos, o grande crítico e teórico do realismo cinematográfico, em um ensaio presente aqui sobre a evolução da linguagem cinematográfica. Ele vai comentar a decupagem de Cidadão Kane, e um dos aspectos mais ressaltados por Bazin e por todos é o uso da profundidade de campo, no qual tem a montagem como um elemento interior ao plano. Não a justaposição dialética, não a continuidade narrativa entre um plano aberto e um close, como na linguagem clássica, que a essa altura o Bazin comenta já estava batida, mas sim o uso da profundidade, de algo que já existia, mas cujo potencial só vai se revelar nesse filme e em outros do período, mas sobretudo aqui no Kane, né, de fazer a própria imagem, em sua plasticidade, conter o elemento da montagem, com uma presença temporal que confere um realismo novo ao filme, tal como nos filmes do realismo italiano. A notoriedade de Cidadão Kane não poderia ser superestimada. Graças à profundidade de campo, cenas inteiras são tratadas numa única tomada, a câmera permanecendo até mesmo imóvel. A profundidade de campo não é uma moda escolhida pelo câmera como um emprego de filtros ou de determinado estilo de iluminação, mas uma aquisição capital da mise-en-scène, um progresso dialético na história da linguagem cinematográfica. A profundidade de campo bem utilizada não é somente uma maneira a um só tempo mais econômica, mais simples e mais sutil de valorizar o acontecimento, o fato, o evento narrado na cena. Ela afeta, com as estruturas da linguagem cinematográfica, as relações intelectuais do espectador com a imagem e, com isso, modifica o sentido do espetáculo. O Bazin vai falar também que ela confere ambiguidade, né, à cena. O espectador ele não tem muito claramente um direcionamento dramatúrgico fechadinho e prontinho para ele interpretar a obra. Ele tem uma abertura mais rica, que permite que ele próprio, de certa forma, monte o filme com os olhos e
penetre mais profundamente nesse universo, que ganhe uma vivacidade somada ao realismo, né, a essa característica objetiva da imagem cinematográfica, que torna a experiência estética de um filme como esse de uma riqueza assim, inestimável, né, e que foi muito influente na história do cinema e que ajudou a moldar o cinema moderno, assim como o uso de outros aspectos, outros elementos, como em um momento nesse filme o Welles faz um enquadramento que é aquilo que o Deleuze vai chamar de imagem cristal, que tem o objeto em sua imagem real e sua imagem virtual numa mesma imagem, né? Como um cristal, como um espelho, né? E como que isso se relaciona com o personagem do Kane, que é essa pessoa fragmentada, forjada, construída, que vive para as aparências que são frágeis e facilmente quebráveis, né? Como um espelho mesmo. A profundidade de campo reintroduz a ambiguidade na estrutura da imagem, se não como uma necessidade, pelo menos como uma possibilidade. Por isso, não é exagero dizer que Cidadão Kane só pode ser concebido em profundidade de campo. A incerteza que permanecemos da chave espiritual ou da interpretação está, a princípio, inscrita nos próprios contornos da imagem. Não que o Welles se proíba qualquer recurso aos procedimentos expressionistas da montagem, mas sua utilização ocasional entre os planos sequência em profundidade de campo lhes confere um sentido novo, né? Então o filme ele tem muitos elementos que bebe das fontes mais antigas, né? Como da escola francesa, da escola alemã, da escola soviética, em que tem uma ênfase na montagem ou na iluminação, ou no movimento de câmera, né? Os franceses no movimento de câmera, os soviéticos na justaposição dos planos, e na atenção para a montagem, né? Para o corte. E os alemães com expressionismo na iluminação, que é muito presente nessa fotografia do Greg Toland. Tem uma forte influência do cinema expressionista aí. Mas ele confere a tudo isso um sentido novo, com esse novo realismo do plano sequência, da profundidade de campo. A montagem constituía outrora a própria matéria do cinema, a textura do roteiro. Em Cidadão Kane, um encadeamento de superposições opõe-se à continuidade de uma cena representada numa única tomada. Ele se torna outra modalidade, explicitamente abstrata do relato. A montagem acelerada jogava com o tempo e com o espaço. A de Welles não procura nos enganar, ao contrário, propõe-se por contraste como uma condensação temporal. Então, Cidadão Kane é um filme que está no coração do cinema moderno. Se você quiser entender melhor sobre o cinema moderno e suas diferentes influências, para além do Cidadão Kane, que, se eu não me engano, é o título de um filme documentário da BBC, cujo título é uma paródia ao Cidadão Kane, né? Mas o filme em si se fala sobre a família Marinho da Rede Globo e que tem um paralelo, né? Porque é mais um caso de poder, de influência, né? De opinião pública e controle dessa opinião por parte de um magnata. Então, isso me veio agora só por coincidência, mas estou só mencionando caso você tenha curiosidade de procurar, muito além do Cidadão Kane. Mas se você quiser entender o cinema moderno para além do Cidadão Kane, eu vou deixar aqui o card e também na descrição os links para os meus vídeos sobre os livros do Deleuze e para minha playlist de teoria de cinema, onde tudo isso é muito abordado. Essa mudança de paradigma do regime clássico da imagem movimento para o regime da imagem tempo, né? O cinema e a linguagem cinematográfica se reinventando por diversos fatores. Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal se você é novo ou nova por aqui e até a próxima.